de 2023 e nós vamos iniciar o encontro de número 143. Mas antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos dizer assim: Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade do aprendizado. Aprendizado que irá iluminar a nossa estrada, os caminhos a serem percorridos, e vai nos ajudar, com certeza, nos raciocínios mais aprimorados para as soluções que precisamos dar a todos os eventos que estão programados para esta existência. Muito obrigado, Jesus. Aos queridos amigos espirituais que nos ajudam, que nos inspiram, que nos amparam, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Pois, sem a ajuda, com certeza, não conseguiríamos as realizações que temos conseguido. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós terminamos na aula, que aula parece? Encontro. No encontro passado, passamos por esse quadro e chegamos a apresentar o outro. Mas vamos retornar a este por um motivo bastante interessante que nós vamos comentar a respeito. Então está aqui, eu esqueci de pegar o livro, deixa eu pegar o livro para ficar com melhor sintonia. Nós estamos aqui ao programar. Ao programar sua reencarnação, o espírito percebe uma série de dificuldades a serem resgatadas. E face a essas dificuldades, nós encontramos uma série de problemas para aqueles que não deveriam ter os problemas. Por que estou falando isso? Por que estou falando isso? Pode chegar, senhora. Pode chegar. Por que estamos falando isso? Por quê? Ninguém diz nada? Eu disse que, ao programar sua reencarnação, o espírito percebe uma série de dificuldades a serem resgatadas. E muitas pessoas fogem dessas dificuldades, e aí vão encontrar situações bastante adversas que não deveriam encontrar por causa disso aqui. Mas por quê? Por causa do, como é que se diz? Ambientação reencarnatória. Perfeitamente. Fogem à sua ambientação reencarnatória. E aí fica à vontade da sua vontade. Fica à mercê do seu livre-arbítrio sem orientações do seu guia espiritual. Porque quando você foge da sua ambientação reencarnatória, independendo da situação pela qual você saiu da sua ambientação reencarnatória, você perde a sintonia com o seu guia espiritual. Porque ele não vai burlar o livre-arbítrio.
Você fez uma programação reencarnatória. Observe o detalhe. Os detalhes são importantíssimos demais. Você fez uma programação reencarnatória. Um compromisso assumido. Primeiramente com você mesmo. Você utilizou amigos espirituais que te ajudaram em todo um processo de uma programação reencarnatória. Certo? Então, destino, você sabe de tudo. Sua ambientação reencarnatória, ali terão os instrumentos para o teu aperfeiçoamento espiritual. Perceba um detalhe: para o teu aperfeiçoamento espiritual, e não para os prazeres do homem, e não para as satisfações do homem, e não para atendimento às necessidades que o homem verifica para a sua existência prazerosa. É um problema muito sério, não? Então você assumiu esse compromisso, e se você foge a ele, você fica a mercê, simplesmente, do teu livre-arbítrio, sem a orientação do teu amigo espiritual, porque ele não vai burlar. Você tem vontade de fazer, você faz. Você tem vontade de quê? De se jogar embaixo do trem, se joga. É um problema teu. O espírito, o amigo espiritual, não vai lá te segurar para você não se jogar embaixo do trem. Se você estiver em boa sintonia, ele até te ajuda inspirando, mas se você não tiver, o problema é teu. Temos que assumir de vez, certo? Que nós somos espíritos com qualidades ainda inferiores e necessitamos das ajudas espirituais para prosseguirmos em bom caminho. E as pessoas fogem a essa orientação da sua ambientação reencarnatória. Haja vista o que temos visto acontecer. De muitas pessoas. Agora mesmo lá, nesse confronto lá em Israel, você sai da tua ambientação reencarnatória por ambições materiais, você vai encontrar situações que não eram para você, porque você fugiu do seu ambiente reencarnatório onde estavam os instrumentos para o teu aperfeiçoamento espiritual. Mas o espírito, né, aí trabalha com o homem quer prazer, quer ilusão, não é? Quer dinheiro, quer sentir o prazer na carne e esquece que a carne daqui a pouco vai para o cemitério e que ele continua a vida. E a única coisa que se leva das existências é o conhecimento. Mais nada você leva. Você não leva mais nada, não é? O dinheiro fica aí, a casa, a televisão, o celular, tudo fica. Mas as pessoas se esquecem. E aí querem a vida pomposa materialmente, dinheiro. Vou para lá porque lá eu vou ganhar mais dinheiro. Vai, ganha o dinheiro. O dinheiro vai ficar aí. O prazer vai ficar aí. E depois? O que você vai encontrar no futuro? Aí tem que trabalhar o ponto de vista. Qual é o ponto de vista? Como é que você vê isso? Problema sério. E a gente tem observado, e eu sou muito atento a esse detalhe, fico observando o que está acontecendo com o pessoal que está nessas guerras aí, de outros países, né? Evidentemente, não, isso não se dá com aquele que vai fazer uma viagem para conhecer, não é verdade? É diferente. Agora, aquele que vai e foge à sua ambientação por um processo, né, financeiro, porque lá é melhor, não, lá a vida é de outra maneira. Vai meu filho, vai mesmo. O senhor só fala isso na questão financeira, né? Hã? O senhor só está dizendo isso numa questão financeira. Questão né? financeira e os prazeres materiais. Tá. Lá é melhor, lá eu vou viver melhor. E a pessoa que casa com estrangeiro vai embora? Oi? E uma pessoa que se casa com estrangeiro? Então vou dizer para você uma coisa para você raciocinar. Se o fato acontecer
sem que você promova, faça-me entender, entre aspas, certo? Tudo bem. Estava na tua programação reencarnatória. Eu quero casar com um estrangeiro para poder. Não é isso. De repente, aparece um estrangeiro. Há um livro de Bezerra de Menezes que se intitula Tragédia de Santa Maria. Não é aquela Santa Maria lá no Rio Grande do Sul. Tragédia de Santa Maria. Justamente conta um caso dessa história, desse assunto. Dentro do nosso assunto, melhor dizendo. Né? De uma mulher e um homem. Eu não me lembro agora muito bem da história, mas era um homem e uma mulher que vivia no Brasil e o outro estava lá distante, na Índia, um país aí para fora que eu não me lembro mais qual. E eles acabaram se encontrando porque precisavam se unir. Mas estava na sua programação reencarnatória. É diferente. Agora, quando você promove, não, eu vou me casar com um estrangeiro, vou procurar alguém lá da França, de Israel, para casar com ele. Aí você vai ter problema. Eu não estou me sentindo bem financeiramente, meus empregos aqui estão muito ruins, vou mandar currículo para tudo quanto é empresa que eu quero ir para fora. E de repente alguém te chama. Você promoveu a tua situação. Aí você é responsável por isso. O teu guia espiritual diz, agora então, você cuida. Eu não posso mais te orientar você. O teu livre-arbítrio, você manda em você. Aí é que é o grande detalhe. E a gente tem acompanhado isso, tem acompanhado essa história, não só da guerra entre Ucrânia, a Rússia, né, lá, o nosso Putin lá, esse cara, e o outro lá da Ucrânia, como também, e fico observando os detalhes dali, das pessoas que desencarnam, procuro observar como é que eles contam o fato daquele que desencarnou. Por exemplo, desse lá de Israel que aconteceu agora, estava falando muito na Bruna, né? Foi a Bruna, a Bruna, né? Foi embora a Bruna. O que a Bruna foi fazer lá? Você reparou por que a Bruna foi para lá? Pois é, a Bruna foi para lá por situações egoísticas. Ela saiu da sua ambientação reencarnatória porque quis. Ela promoveu isto. E assim tantos outros. Há de se ter muito cuidado, porque os detalhes de qualquer coisa são aquilo mais importante, é onde você começa a pegar o fio da meada, são os detalhes. E os detalhes da doutrina espírita estão nas entrelinhas, não estão visíveis aos olhos do homem, mas sim aos olhos do Espírito. Aos olhos do homem estão as letras. Agora o Espírito penetra na letra e nas entrelinhas. E no contexto que estão, os contextos que estão nas energias. E é o que mais temos visto no momento. Por isso, há anos que os amigos espirituais nos falam, nós estamos na era do Espírito. O que eles querem dizer com isso? Dê mais atenção a você. Você, Espírito, promova-te, procure conhecimento, te ajude no crescimento espiritual. Porque o tempo é chegado. Já chegou, né? Daí o tempo. Ainda agora falávamos a respeito dos acontecimentos atuais, né? E falávamos inclusive do sermão profético de Jesus, que muitos aí andam fazendo a propaganda, está vendo, está acontecendo, mas não era para acontecer, porque profecia é para você tomar providências e evitar que aquilo venha a acontecer. Isso é profecia. Profecia não quer dizer, porque não vai ficar pedra sobre pedra, né? Está lá no sermão profético de Jesus. São as dores do parto, ainda não é o fim. Sabemos disso tudo, mas por que não tomamos providências para evitar que isso acontecesse? As guerras, tudo. Esse é o grande detalhe. Mas vamos em frente aqui. Dificuldades a serem. Toda a programação visa ao bem-estar
e promove uma luta para progredir. Essa luta é representada pelos fatores que interferem no crescimento do espírito, está aqui, e que aparecem como conflitos, dificuldades múltiplas que o levarão a mudar e a se educar. E aí, aqueles que saem, estão fugindo dos conflitos, das dificuldades múltiplas, parece, né? Parece que eles fugiram, né? Mas não fugiram. Simplesmente a dificuldade era desse tamanho, agora vai ser desse tamanho. Beleza, né? Para ele aprender. Sim, porque os espíritos que são rebeldes, eles precisam levar chineladas, e a chinelada aparece em forma de dificuldade, de sofrimento. É assim que acontece. Às vezes, quando eu falo aqui de brincadeira, né, que às vezes você tem que dar uma paulada na moleira, é isso, sabe? Tem espíritos que são rebeldes demais, deseducados demais com eles mesmos, mas eles não percebem e vão passar por problemas maiores para aprenderem. E muitas vezes os próprios problemas que eles criam ainda criam dificuldade para o outro. Aí o outro diz assim: caramba, tá vendo o que? Mas é porque o outro também precisava. Então atenda com carinho, faça o melhor possível. A coisa é séria, né? Porque nada acontece por acaso. Tem acaso, Graça? Acaso acontece? Não. Então pronto. Tudo planejar. E tudo que acontece, quem é que sabe de tudo que acontece? Jesus, né? Deus. E se ele deixa acontecer, por que ele deixa acontecer? É para não atrapalhar o nosso crescimento. Porque é preciso, porque só acontece o que Deus permite. Nada que Deus não permita, não acontece. A gente precisa crescer, então é por isso que ele deixa acontecer. Então, está aí. Vamos seguir. Aqui, sei, o ser espiritual. Aqui nós estamos na seguinte, que diz: quem foge, cadê? Onde estamos? Deixa eu ver aqui qual é a parte disso. 43. Está aqui. Aqui. Quem foge dos seus compromissos terá novas dificuldades pela frente. É tudo que eu estou falando. É tudo que eu estou falando. E não são palavras do Quaresma, são palavras da equipe de Eurípides. Essa conduta conduzirá o ser ao choro e o ranger de dentes. Viu? Não, eu vou lá para a Europa, que lá é melhor. Vai. É melhor por quê? Não, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro. Lá a vida é melhor. Vai mesmo, vai. Mas depois, não te esqueças que vai vir o ranger de dentes, que pode acontecer na mesma existência ou na próxima. E esse ranger de dentes, inclusive, pela desobediência ao compromisso reencarnatório, pode ser em um planeta inferior. Vai exilado para um planeta inferior para despertar, porque naquele que se encontrava não despertou. A coisa é muito séria, sabe? A coisa é muito séria, muito séria. Essa conduta conduzirá o seu choro e ao ranger de dentes. O lazer, a ociosidade não fazem parte da consciência do espírito, que entende a vida e suas consequências. O espírito que entende a vida e suas consequências, o lazer e a ociosidade não fazem parte da sua consciência. O que é a consciência? Pensamento avaliador. Perfeitamente. Se a consciência é um pensamento avaliador, como nos fala a doutrina, esse pensamento avaliador vai dizer: não, peraí, as dificuldades, os conflitos, os compromissos eu preciso assumir, porque é o meu aprendizado, é o que eu preciso
Está difícil para mim, aqui na minha ambientação reencarnatória, mas é o que eu preciso aprender. E esse comportamento vai fazendo com que tudo se torne mais fácil. Fácil no sentido de dar solução, no sentido da aceitação, no sentido de não provocar ansiedades, desesperos. É tudo que nós precisamos, nós espíritos. Estamos falando para os espíritos, não para o homem. Ali está falando para o espírito, não para o homem. O homem é uma consequência, ou não? Sim, porque o espírito quiser, ele faz com a personalidade que está habitando, que está hospedado. Diga. Então, um dia antes, né, de acontecer esse conflito, eu tive um sonho assim. Eu estava no local, né, onde foi colocado da seguinte maneira, que o tempo agora não é de se conflitar com ninguém, mas é através do diálogo, da convivência, das argumentações para se chegar a um consenso, né? Então, eu entendi assim. Você falou, o tempo agora não é para conflitar. De conflito. E quando é que foi esse tempo para criar conflitos? Não, eu digo assim, eu estou dizendo em relação do que eu estou entendendo. Não, primeiro você me responde. Vai. Dona Valéria, professora. Qual foi o tempo de criar conflito? Não sei, olha só, Valéria. Teve esse tempo? Para mim, sim. Para você teve? Sim, lógico. Não, esse tempo não existe, a gente é que cria esse tempo. Sim, então. É uma forma de expressão. Exato. Então, o que... Vai, eu só compliquei um pouquinho para forçar. Então, se eu quero te convencer de alguma coisa, eu vou querer impor do meu jeito, entendeu? É assim, foi exatamente o que eu entendi para mim, né? Então, não é momento de você obrigar o outro a aceitar a sua ideia. Não, é você aprender, dentro do que você consegue entender, argumentar as coisas para você atingir um objetivo. E no final, vem escrito assim, desse tamanho. As letras tinham desse tamanho. Vida feliz. Aí lembrei de Joana. Vida feliz é um livro de Joana, né? Sim. Isso, né? Até porque você obrigar alguém a aceitar alguma coisa, ela não se alimenta espiritualmente. Sim. Como a gente vê em muitas casas religiosas por aí, não preciso dizer quais, né? Onde as pessoas fazem porque o outro disse que precisa fazer, mas ela não se alimentou aquilo. Ela não se alimentou aquilo. Não adianta você fazer porque o outro está dizendo. Você tem que assumir, sentir. Tem que fazer parte dos teus sentimentos para que realmente você absorveu aquilo. Caso contrário, não, mas eu fazia isso porque fulano mandava. Tudo bem, mas sabe por que você está aqui agora? Porque você não sedimentou nada. Então a segunda agora é para você resolver sedimentar isso. A coisa é séria. Então está ali, olha. O lazer, a ociosidade não fazem parte da consciência, que é um pensamento avaliador do espírito, que entende a vida e suas consequências. Enquanto nós não tivermos o aprendizado suficiente para mantermos este pensamento avaliador com qualidade suficiente para avaliarmos todas as questões pelas quais passamos, temos problemas. E é por isso que esse pensamento avaliador não funciona em muitas pessoas, porque elas não se alimentaram, não procuraram esse conhecimento e fogem da sua orientação reencarnatória pela falta de conhecimento. E aí vão encontrar as pedras maiores pelo caminho. Quando na sua orientação reencarnatória as pedras seriam menores. E tem que enfrentá-las, porque assumiu na sua programação reencarnatória. E a programação reencarnatória não foi feita pelo amigo espiritual, olha aqui, você vai ter que falar, não, você concordou, e encarnou sabendo, reencarnou sabendo.
E então, não tem como fugir. O compromisso perdido é como árvore arrancada. Nunca mais volta. Claro. É na luta constante que o Espírito pode perceber seu compromisso. É Ele que sustenta o ser espiritual, dando-lhe vontade de servir cada vez mais. É na luta constante que o Espírito pode perceber seu compromisso. Quer dizer, na nossa vivência diária, nós percebemos o compromisso que temos. Aí você pergunta para alguém, mas faz de conta que você está fazendo uma assistência fraterna? Mas como está a tua situação? Ah, a minha situação é simples. Pelo que essa pessoa vai te falar, você começa a perceber qual fora o seu planejamento reencarnatório. Como ela promoveu o seu planejamento reencarnatório. Certo? Ah, então eu estou me sentindo muito mal. Aí você começa a perceber que ela está querendo fugir daquilo que está justamente na sua pauta, na sua programação reencarnatória. Você está vendo que ela está tentando sair daquilo, que aquilo ela não está afim de executar. E aí você vai ter que trabalhar justamente mostrando-lhe a responsabilidade do compromisso da sua reencarnação. Fala, Denise. Nesse caso aí, quando diz um compromisso perdido, é como uma árvore arrancada, não teria o espírito uma outra oportunidade, uma nova reencarnação? Perfeito, mas o compromisso perdido é como uma árvore arrancada. Aquele compromisso, qual era o compromisso? Que tamanho tinha o compromisso? Qual era a dimensão desse compromisso? A dimensão desse compromisso era desse tamanho, ok? E você não cumpriu. Sabe que tamanho vai ser o teu compromisso agora? O tamanho dessa sala aqui. A dificuldade aumenta pela falta de percepção do espírito e pela vontade dele permanecer naquele estágio. Para progredir, existe e tem que ter sacrifício. Você assumiu, vai e cumpra. Compromisso é compromisso. Seja você com a espiritualidade, seja você com o outro que aqui está encarnado. Compromisso é compromisso. Se você não cumpriu, você está aqui. É como a árvore arrancada. E você vai responder por isso. Porque quando você assume um compromisso, certo? Você, inclusive, não executando esse compromisso, você também está criando energias e problemas e margem de dificuldade para os outros que te cercam. Faço-me entender? Porque você vive numa comunidade, você não vive sozinha. Então você tem as suas obrigações. Então cumpra-as. A doutrina espírita tem essa seriedade, que muitos não percebem essa seriedade. E essa seriedade é para ser executada. Esse é o problema do compromisso. Quando você não assume o compromisso, você inclusive pode colocar uma série de outras pessoas em maiores dificuldades. Ah, mas aí é problema delas. Sim, é problema delas, mas você serviu como instrumento. Aí é que está o detalhe. E por que você serve como instrumento? Pela sua inferioridade. Então você é usado como instrumento para que o outro passe a ter aquela dificuldade. Não foi você que promoveu o compromisso, porque você não faz mal a ninguém. Ninguém faz mal a ninguém. Deus não permite que um homem faça mal ao outro, mas ele pode ser usado como um instrumento para que o outro possa perceber a dificuldade e executar o que tem que ser executado. Às vezes é complicado das pessoas entenderem isso, né? Mas fulano me fez mal. Não, fulano não te fez mal.
De jeito algum. O mal que ele lhe fez é porque você precisava. Trabalhe agora melhor tudo isso. Ele se viu como um instrumento para o teu aperfeiçoamento. Mas ele lhe fez mal. É para o teu aperfeiçoamento. Procura te corrigir. Saiba encarar isto que está acontecendo. Esses são os grandes detalhes que as casas espíritas deveriam esclarecer e não esclarecem. É por isso que está aqui na tela. É por isso que foi preciso que viesse mais alguém, como Eurípides e a sua falange, para nos trazer esses esclarecimentos. Alguém anotou alguma coisa? Olha a variagem. Eu vou dar zero para todo mundo. O que tu está escondendo? Ninguém anotou nada. Ninguém anotou algum trecho? Vamos em frente aqui. Eu anotei. Olha. Um pequenino trecho aqui a seguir. Oi? Seguindo aí essa parte sobre a guerra, na luta constante. Peraí. Diga-me qual é o parágrafo que você está e aonde você está. É na página 43. Página 43. 43, é no finalzinho. É na luta constante. Que o espírito pode perceber seu compromisso. É ele que sustenta o ser espiritual, dando-lhe vontade de servir cada vez mais. Está aqui. Está aqui no quadro. Esse que eu tinha marcado. Está aqui no quadro, está certo. Então nós já passamos por esse detalhe, era o que estávamos falando. Nós agora vamos entrar no próximo capítulo, que é o capítulo O Espírito e o seu planejamento reencarnatório. Né? Nós anotamos 12 trechos desse capítulo, certo? E nós vamos trabalhar esses 12 trechos. Agora, se alguém anotou mais algum trecho desse capítulo, por favor, quando chegarmos a ele, poderão ler e nós vamos falar a respeito, ok? Eu anotei aqui um trecho pequenininho. Página 41. Fala que tinha mais carrinho. Antes, isso deve ter sido uma precisão quando falávamos sobre esse capítulo antes da pandemia. Nós estamos repetindo, quando falávamos antes da pandemia, certamente alguém nos solicitou algo com relação a isso que está aí na tela. E então nós resolvemos falar mais uma vez a respeito. Mas eu vou colocar, e se todos estiverem dizendo, não, mas isso aí nós já sabemos, já foi, então tudo bem, a gente passa e vai seguir. Se caso tiver alguma dúvida, a gente fala a respeito. Lembram dessa tela? Lembram dessa tela? Lembram dessa tela? O que houve? Nós falamos disso há poucos dias. Alguma dúvida? Alguma dúvida a respeito? Hein? Está todo mundo. Oi? É assim, por exemplo, como é que o espírito ele sente ou sabe o momento que está para reencarnar? Por exemplo, aí o espírito está desencarnado. Aí como é que acontece? Ele sabe que vai estar para reencarnar. Mas é que ele sabe o tempo? No momento, eu chego com o espírito e falo, você está para encarnar no momento. Você passou por todo o processo, certo? Tua pauta reencarnatória está pronta, ok? Tua pauta reencarnatória está pronta. Então, o que vai acontecer depois que a tua pauta reencarnatória está pronta, o teu planejamento reencarnatório está pronto? O que vai acontecer? O que é preciso? Você vai ser informada do momento que você irá reencarnar.
E aí então, o que vai acontecer contigo? Você vai ser encaminhada para o restringimento perispiritual. Ok? Você vai para o restringimento perispiritual. Ele é levado, né, pastor? Oi? Ele é levado pelos espirituais, né? Não entendi. Ele é levado ele é levado para Você é levada para o restringimento. E esse restringimento, regra geral, será feito por espíritos especializados nesse processo, certo? Que vão te aplicar passes magnéticos que vão restringir o teu perispírito. Sabe de que tamanho ele vai ficar? É isso aí. Perfeitamente. Perfeitamente. Mas você, antes disso, já está ciente de tudo. Quem vai ser tua mãe, quem vai ser teu pai. A tua memória existencial já está toda programada face o teu fato do espírito. Ok? E o teu planejamento reencarnatório. Não tem como ser de outra maneira. Então você, Rose, você hospedada hoje nesse corpo que recebeu o nome de Rosemary, você é portadora de uma memória existencial que está acoplada à tua personalidade. Essa personalidade aí que você está reencarnada. Ok? Você é sabedora. Você conhece os teus momentos a serem percorridos. Mas qual é? Eu não me lembro de nada. Aí é que está a questão. Sabe por que normalmente a gente não se lembra de nada? Já falamos aqui de vezes. É a distância que a gente cria com o Evangelho de Jesus. E aí os laços com o amigo espiritual até se rompem. Ele não tem a possibilidade de nos intuir, de nos relembrar. Certo? Mas você, antes disso, você sabia, antes do teu reencarne, como você falou, você sabia quem era teu pai, quem era tua mãe, o processo que você iria atravessar na existência, os fatos pertinentes, necessários ao teu aperfeiçoamento, certo? Não é aquele que você chutou a pedra, isso estava na minha programação, não é assim não. Eu levei um tombo, é problema teu, presta mais atenção. Não está na pauta não. Porque muitas pessoas, o telhado caiu na minha cabeça, isso tá, não, a coisa não é assim, desse jeito, certo? São os fatos pertinentes ao teu processo evolutivo. Aqueles que vão realmente procurar te burilar para você crescer espiritualmente. Esses fatos estão previstos, todos eles. Ok? Então eu vou passar essa tela, porque foi necessário àquela altura, porque perguntaram, mas como nós vimos isso há poucos dias, não teve necessidade de verificar novamente. Então, o espírito desencarnado está no plano espiritual, aí é levado em conta aquelas atividades que ele está envolvido, mais um estudo, inclui também no planejamento reencarnatório? Como é que eu não entendi? Desencarnei, estou lá no plano espiritual, já no meu trabalho, graças a Deus. Tem tempo para estudar, tudo bem. Então, de acordo com aquilo que eu estou desenvolvendo lá, aprendendo lá, eu trago também para o planejamento. Tem relação, com certeza que tem relação. Tanto é que quando você desencarna, o teu espírito é mantido da mesma forma como você estava lá encarnando. A tua figura permanece a mesma. E você vai continuar respondendo. Pelas execuções dos teus atos. Então tem relação direta. Sim, Quaresma. Então eu quero entender assim, mesmo no plano espiritual, cheguei lá com a minha gíria, tá? Tudo bem. Você errou isso, está, tudo bem. Não pode reencarnar agora, não tem vaga para você, tá bom.
Então, eu lá vou trabalhar. Tem um trabalho para você que vai varrer o chão, tudo bem, vou varrer o chão. Eu queria me matricular num curso de psicologia da espiritualidade. Tem vaga? Tem. Então eu posso ir lá? Pode. Vai lá, vou estudar. Então aquele aprendizado que eu estou tendo no plano espiritual, ele vai ser incluído no planejamento reencarnatório para me voltar? Se vai ser incluído? Isso. Ué, tudo vai depender do teu comportamento. Lá também. É claro. Entendi. É claro. O teu comportamento a cada segundo produz o teu futuro. O teu comportamento a cada segundo produz o teu futuro. Não há tempo jogado fora. Todo ele é validado. Toda aquisição, né? Hein? Todo ele é validado. O teu comportamento como encarnada vai repercutir no teu estado desencarnado. O teu comportamento desencarnado vai repercutir no teu estado de encarnado. Entendi. Por quê? Por quê? É o caráter. É o caráter. E o caráter está ligado diretamente à consciência espiritual. Percebeu? Quando eu falo consciência espiritual, como se a que temos agora não fosse. Mas percebeu o que eu quero dizer? Que o caráter está ligado diretamente ao espírito. A personalidade está ligada à memória existencial. A memória existencial está ligada à personalidade. E o caráter ao espírito. Então, o que produz o teu comportamento, tanto lá quanto aqui, é o teu caráter. E nós viemos aqui para quê? Está lá no Evangelho. Aperfeiçoamento espiritual. O que é isso? É melhorar o caráter. É melhorar o caráter. Educação. Educação. Educação do espírito. Simplesmente isso. Vamos em frente aqui. Então, nós estamos no capítulo O Espírito e o seu planejamento reencarnatório. Cada época tem uma necessidade que conclama modificação maior em relação aos sentimentos. Por quê? Por que cada época tem necessidade que conclama uma modificação maior em relação aos sentimentos? Por quê? Por quê? Porque a Cris vai responder. Junto com ele, ela sabe tudo. Por quê? A graça hoje atende as pessoas com carinho, fala boas palavras, né? Procura tratar com amor. Ela faz assim hoje. Esse é o sentimento que ela tem hoje. Amanhã, na próxima existência, além dela fazer isso, ela vai promover uma ajuda maior, material e espiritual, para aquele que ela está atendendo. Faço-lhe entender. Ela cresceu o sentimento. Ela verificou outras necessidades, além daquele carinho, além daquele palavreado de amor com a pessoa. Ela verificou que precisa fazer mais um pouco. Então ela cresceu em sentimento. Com um detalhe, ela vai promover a ajuda material, mas pensando nas condições espirituais daquele ser. Porque tem muita gente que promove a ajuda material, mas não pensa no ser espiritual. E aí está colaborando com a inércia do outro, com a ociosidade do outro, com a acomodação do outro. Aí é o grande problema. Então você, ao invés de contribuir com a educação daquele espírito, você está ajudando ele a permanecer no comodismo. Tudo tem que ser visto. Esse é o grande detalhe. Por que a maior parte das casas espíritas acabou com esse assistencialismo?
Ainda tem algumas que fazem. Porque também não procuram, estão fazendo, estão assistindo, estão dando arroz, feijão, mas não estão percebendo o que está acontecendo lá naquele grupo familiar. Fizeram um atendimento, uma assistência fraterna com aquele grupo para ver realmente as suas necessidades? Ou estão fazendo aquilo? Não, tem que fazer isso, tem que ajudar. Tudo bem, tem que ajudar, mas você às vezes ajuda e está desajudando, muito pelo contrário, está fazendo ao contrário do que a ajuda realmente que você pensa estar concedendo. Esse é o grande detalhe. Temos que ajudar materialmente, mas também estimular a pessoa a agradecer, porque ao conectar com Deus para fazer um agradecimento, Gratidão. E ele também já fazer. está trabalhando a elevação espiritual dele. E também fazer com que ela amplie os seus conhecimentos. Isso. E também saiba o porquê tudo aquilo está acontecendo. É preciso levar esse palavreado. Acabou aquele tempo que tem que passar na cabeça. Sabe? Você não tem. Porque é meu amigo, é minha amiga. Não, mas espera aí. Porque é teu amigo e tua amiga, então você promove uma situação com essa pessoa para que ela permaneça o mesmo, para não desagradá-la, mas você se desagradando de não levar a verdade. Não acabou esse tempo. Os tempos são chegados. Nós estamos em uma fase em que o mundo está em completa transformação. Ou você se aprimora agora e procura crescer, ou senão você vai ter que ir para outro mundo lá. O Quiron é bem maior que a terra. Aí é como diz, não é só dar o peixe, ensinar a pescar. Perfeitamente, tem que mostra bem. Você tem a vara? Não? Eu vou comprar uma varinha para você, tá? Agora vai lá e pesca. Sim. É o que ela está falando. Não pode ficar só dando peixe. Esse é o problema. Porque às vezes você está só dando peixe, você está fazendo com que a pessoa permaneça no comodismo, na acomodação. Você está ajudando-a na deseducação. O que acontece com isso? E muitas casas espíritas ainda promovem assim. Pensou só no homem, não pensou no espírito. Você não pode pensar no espírito. Você não vai cuidar de uma criança só pensando na criança. Tem que pensar no espírito que está ali. O comportamento que ele tem. Como é que funciona? Eu quero isso. Tem criança que é irritada, né? Já viu? Tem espírito irritada. Aí começa a chorar, pirraça. E aí a mãe vai lá, o pai vai lá e dá para ele aquilo, pronto. Compartilhou com a porcaria que ele está trazendo uma qualidade, um sentimento que não presta. Não é assim. Não é assim. Tem que procurar corrigir. Aí o outro que está do lado diz, está vendo? Você é muito mal com o teu filho, porque você não faz. Não é desse jeito. Olha, cala tua boca que é melhor. Aí ele vai ficar morrendo contigo. Meu Deus. São situações, sabe, que a gente tem que saber trabalhar como espíritos que somos. Esse é um grande detalhe. Caridade moral. É isso. Estes sentimentos devem estabelecer uma soma de vibrações capazes de dar respostas às necessidades básicas do planeta. Está aí o que estávamos falando. Não é? Estabelecer uma soma de vibrações capazes de dar respostas. É isso. Por quê? Porque você só vai habitar um mundo melhor, um lugar melhor, onde todos também estejam melhores. Essa é uma realidade. Por que nós estamos nesse mundo? Por que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no planeta Terra, enfrentando essa série de problemas com as administrações públicas, com os corruptos? Por quê? Porque também nós não somos melhores. Porque se fôssemos melhores, estaríamos em Júpiter. Agora, tem aqueles que vieram de Júpiter para nos ajudar, como o Luiz, né? E tem outras pessoas também. Elas dizem que vieram de lá. Eu não tenho certeza disso não, mas tudo bem. Eu sei que não vim de lá. Entende? Então, uma soma de vibrações capaz de dar resposta às necessidades básicas do planeta. Você só vai para um planeta melhor se você realmente for melhor.
com a civilização que vai ocupar aquele planeta. É trabalhar para a melhoria. Nós estamos no planeta Terra, que ainda nós estamos nessa faixa vibratória. Trabalhar pela melhoria. Porque eu, minha vizinhança, por exemplo, na pandemia, deu resultado. Porque na frente da minha casa agora não tem nada de chão, agora são plantas. E eu, sempre que eu posso, jogo uma linha, coloco uma terrinha para aquela permaneça viva. Não Tá é? certo. Temos que cuidar sempre de tudo. O planeta Terra tem sua governadoria, que tudo analisa, questionando a necessidade evolutiva dos espíritos que nele reencarnam. Observou o detalhe? O planeta Terra tem sua governadoria, que tudo analisa, questionando a necessidade evolutiva dos espíritos que nele reencarnam. Quer dizer, ninguém reencarnou no planeta Terra porque não precisava vir para o planeta Terra. E há um grupo de espíritos responsáveis pelo planeta Terra que estão analisando o comportamento de todos nós. Tá aqui. Questionando a necessidade evolutiva de cada espírito que neles reencarna. E como estamos numa fase de transição planetária, tudo está sendo avaliado. De todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que pertencem, que têm ligação com o planeta Terra, ficas ou vais? Ficas no planeta Terra, vais para um planeta melhor ou vais para um planeta inferior? Ou segues no planeta Terra? Tem espíritos que ultrapassam essa condição, já vão para um planeta melhor. Eu espero poder seguir no planeta Terra mesmo. Se eu ficar aqui como jardineiro para cuidar das plantas, Ótimo, né? Vai cuidar lá do Ora Pronobis. das rosas. Eu vou cuidar dos gatinhos, dos cachorrinhos, da bicharada. Muitos espíritos que aqui reencarnam para modificar suas energias e vibrações, outros para auxiliar na modificação vibratória do próprio planeta. Observaram? Para modificar suas energias, outros para auxiliar. Esses que vêm auxiliar são os missionários, né? Como Chico, Madre Teresa, Dulce, como Bezerra, por aqui esteve. São espíritos que muitas vezes não teriam necessidade de reencarnar entre nós, mas reencarnam para nos Eu ajudar. acho que o Betinho também entra nessa aí, né? Como muitos daqueles que reencarnaram, inclusive, que vieram aqui para a Betinho codificação. foi um sociólogo, né? Oi? Betinho foi um sociólogo. Aí eu não sei, aí essa avaliação não me cabe, né? Essa avaliação não me cabe. Ele fez um trabalho, mas de repente poderia ele ter assumido esse trabalho para a própria evolução dele, né? Sim. Só de pensar que Emmanuel está aqui, eu tremo na base, porque se o espírito desse está aqui, imagina para onde que eu vou, né? Mas muitos espíritos mais elevados já reencarnaram para ajudar no processo de transição do planeta. Muitos espíritos. A própria espiritualidade nos informou a esse respeito, nos falou sobre isso, a própria espiritualidade, em várias obras que temos por aí. Eu queria perguntar uma coisa, eu até fiz esse comentário com a Ana no carro. Por exemplo, né, as pessoas plasmam uma ideia, uma cena, né? Eu estava pensando assim, o americano tem, não só o americano, mas tantos outros, né? Focaliza muito na questão de combate, de luta, de guerra, né? Não só vivendo no passado, mas no futuro, aquelas cidades abandonadas. Então esse pensamento está plasmado. Ele pode ser concretizado de acordo com aquilo que o indivíduo pensou
na questão de realizar um filme, uma tragédia sendo filmada. Isso, a partir do momento que o diretor, que o elenco, fez essa programação e executou, pôs em prática isso, ele está pensando e jogou para o espaço, e isso se torna realidade no plano físico? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você poderá ter, em um determinado momento, você poderá receber, de acordo com a tua evolução, com o teu conhecimento, você poderá receber mensagens, né, sugerindo, mostrando para você a possibilidade de um acontecimento futuro. É uma premonição. Poderá acontecer, certo? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter umas ideias para fazer um filme, como você falou, ou uma questão qualquer, certo? Mas aquilo é simplesmente aquele momento, de acordo com os conhecimentos que você tem, com as ideias, com os teus sentimentos, você promove e faz aquele filme. Mas é aquilo que está ali, acabou. Aquilo é parte do que está em você, não necessariamente que vá acontecer ou que vá se concretizar. É parte do que você imaginou, do que você pensou. Sim, é por isso que... E toda a imaginação e tudo que você pensa faz parte dos teus sentimentos. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, faz parte dos teus sentimentos. Então, mas por que eu estou te perguntando isso? Porque quando você vê um programa negativo, vamos lá, um filme negativo, um filme de terror, você não está assistindo sozinho. Você vai levar para a tua casa aqueles espíritos que se comprazem naquilo. É por isso que ela é... Sim, você cria uma ligação, uma sintonia. Você firma uma sintonia. Mas pode ser só naquele momento. Agora, essa sintonia é firmada de acordo com o conhecimento do ser. Por exemplo, eu vou me colocar nessa questão simplesmente para poder esclarecer. Eu vou assistir uma novela. Dessa que está passando aí na fé, não sei, das quantas que está no telefone. Eu estou lá assistindo aquilo, certo? Mas o meu assistir aquilo é simplesmente para verificar o que está acontecendo, o que eles estão promovendo, o que eles estão criando. E aí eu fico tendo uma série de reflexões das pessoas que promoveram aquilo, dos artistas que estão ali trabalhando, da pessoa que produziu aquilo. Aquilo não vai interferir em mim, porque o meu conhecimento e a minha maneira de olhar aquilo é muito outra. Mas, de repente alguém vai assistir a novela. Caramba, está vendo só? Se deixa impregnar pelos sentimentos que estão sendo emanados por aquelas vibrações. Então, o que acontece? Você entra em sintonia com aquelas energias que ali estão. E se você entrar em sintonia com aquelas energias que ali estão, você vai arrastar outros que estão desencarnados com as mesmas energias. Eu li o livro Game Over. O garoto desencarna porque ele ficou de exaustão, o cara estava no jogo, um game lá. E quem aparece para ele, para pegar ele, para vir buscá-lo, é um personagem que ele estava no Game Over. Tudo depende. Você pode ver tudo. Você pode assistir a tudo. Você pode assistir um filme da pior qualidade possível. Você vai assistir um filme de prostituição. Ok? Mas, para assistir um filme de prostituição, o que você vai carregar para você depende dos teus conhecimentos, da maneira. Você pode estar vendo aquele filme para você avaliar o que você precisa fazer em termos de ajuda a outros que estão em sintonia com aquilo. Não que você seja prazeroso para você ver aquilo, mas para você avaliar o que está acontecendo, como as coisas estão. Então, nisso você não atrai para você aquelas vibrações
porque você não compactua com aquilo, você simplesmente está avaliando. Mas há aquele que vai olhar e compactua, inclusive fica até se masturbando olhando aquilo. É saber separar a ficção da realidade, não? Eu acho que depende do sentimento e da emoção com que eu estou assistindo, com aquilo está vindo ao meu encontro. Sentimento, essa é a coisa mais importante. Como você modifica o sentimento? Ele fazendo. Como você modifica o sentimento? Eu vejo assim. E você precisa aprimorar para melhorar o sentimento? Eu acho que é o conhecimento, à medida que você. Caráter. Sim, Felipe. Nós falamos ainda há pouco. Sim, mas se você modifica o caráter, se você tem conhecimento, se você não conhece, você fica na mesmice. Mas é claro. Para você modificar o caráter, você tem que aprimorar o conhecimento, não tem como ser de outra maneira. O conhecimento é algo muito importante, é algo mais importante, não tem como ser de outra maneira. Ele vai despertar a sua consciência para avaliar o que é bom e o que não é. Desperta a compaixão, o conhecimento desperta tudo que é de bom, gente. Então veja, aqui está escrito, olha, muitos espíritos aqui reencarnam para modificar suas energias e vibrações, outros para auxiliar na modificação. E nós estamos sendo auxiliados na modificação por Eurípides, pela Falange, por Bezerra, por Joana. Esses estão nos ajudando, porque eles já aprenderam. Até o próprio Chico, né? Vamos ao próximo. Vamos ver aqui o planejamento. Eu vou deixar vocês falarem agora. Eu vou só ler ali, vocês vão falar. Porque nós falamos já muito sobre isso. Então agora vocês vão falar. O planejamento reencarnatório é uma proposta que o espírito elabora para alcançar suas metas de evolução, sua destinação e seus objetivos em cada existência, com vista à mudança de seus sentimentos. Viu, Valéria? Falando tanto de sentimento, olha eles aí. Planejamento reencarnatório. Sai por aí perguntando isso aos espíritas. Pode sair. E me diga quantos vão responder a isso. Eu quero saber. Eles vão responder de forma íntima. Só que ele não sabe como é que vai se processar de forma íntima. Pergunta-lhe como ele fez o planejamento reencarnatório. O que aconteceu? O que foi? Quais foram as etapas que tiveram que ser vencidas? Problema sério, né? Problema sério. Eu sei que quando eu falo, muita gente não gosta. E não gostava mesmo que eu falava por aí. A coisa é séria. Não adianta ficar batendo na letra. A letra não muda. A é A, sempre vai ser. B é B, sempre vai ser. Agora tem que ver o que a letra está dizendo dentro do contexto. E isso está faltando. Né? Ah, mas eu já li toda a codificação, eu estudei tudo, estudou? E aí? O que você aprendeu? Não, lá está escrito isso. E o que quer dizer isso? Aí é que está o grande problema, né? Você trazer o que você, essa informação, refletir até onde você consegue pôr em prática e trabalhar em si mesmo. Eu acho que o maior desafio de tudo isso é nos enfrentarmos. É o quê? É nos enfrentarmos a nós mesmos. Esse é o grande desafio. E qual é a melhor maneira de você enfrentar você mesma? Tem que a professora agora. E educar, né? E como você faz isso? Qual é a melhor maneira de você... Presta atenção, reflete. Nada de imediatismo. Qual é a melhor maneira de você enfrentar você mesmo? Qual é a melhor maneira? Eu acho assim. O que você precisa fazer diariamente para você enfrentar você mesma? Faça o nível que nós nos encontramos. Ok? Tem mais uma dica aí. O que é preciso fazer? Oração da manhã. Oi? Conheça-te a ti mesmo, mudar suas atitudes, conhecer as suas imperfeições e procurar mudá-las. O que é mais importante nisso tudo? Diante do que ela falou?
manter sintonia com o guia espiritual. E como você mantém sintonia com o guia espiritual? Falamos aqui diariamente, toda reunião falamos isso. Estando com bons pensamentos, sintonia com o Evangelho, sintonia com os conhecimentos recebidos, para manter sintonia com o guia espiritual. Por quê? Porque ele vai te inspirar, relembrando-te o que você possa ter passado despercebido, que está na tua memória existencial. E a memória existencial está ligada diretamente à personalidade. Então é fácil. Se a tua memória existencial está ligada a você mesma, facilmente o guia espiritual vai te intuir. Mas é preciso você estar em sintonia. Não, hoje eu vou para a festa, vou para prazer, aqui, prazer, foi bom, que cerveja gostosa, né? Ainda bem que eu não gosto disso. Aí complicou. Eu tenho um compromisso. Ah, mas eu não vou naquilo não, eu não vou nada, não vou fazer nada disso não, vou fazer outras coisas. Vai? Problema sério. Não, eu vou para o mercado, eu tenho que ir no mercado fazer compra, depois eu vou lá naquela casa lá assistir aquele cara. Vai? O mercado está lá, não vai fugir, você pode ir outra hora. Né? A festa, tem várias festas que você pode ir. Quando não tiver o compromisso do aprendizado, normalmente, regra geral, a maior parte esquece que é espírito, pensa no homem, e aí mergulha no abismo. Aliás, está cheio de gente mergulhando no abismo, a gente já sabe, né? O Quirón já está cheio, mas ainda bem que ele é um planeta bem maior do que a Terra. É grande, é o planeta chupão do Chico Xavier. Ele é bem grande, mas tem alguns pior do que ele, viu? Também dá para ir para lá. De repente pode ir para aquela falange que o nosso querido André Luiz fala, lá, ficar com o Gregório lá. Coisa séria, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não, mas eu não vou. Isso não acontece comigo. Quem disse para você? Você está falando, mas como estão os teus sentimentos? Como vão tuas matrizes mentais? Problema sério, né? Qual é o teu pensamento avaliador? Pensamento avaliador, sim, a tua consciência. Como é que está? Como é que ela vibra? Não tenha cuidado. O Espírito é sempre amparado pela misericórdia divina, que lhe propicia meios para se enxergar, se perceber e observar os espíritos que vivem à sua volta, para com eles aprender sempre. É o que a gente tem que falar. Para com eles aprender sempre. Como é que eu vou aprender com esse indivíduo que fica fazendo um monte de porcaria do meu lado e me agredindo? Como é? Não fazendo o mesmo que ele faz. Pois é, ele veio como instrumento para o teu aprendizado mesmo, para te movimentar a paciência, o entendimento, compreendê-lo. É por isso que ele está do teu lado. Ele te agride, né? Agradece a Deus. Mas como é que eu vou agradecer a Deus se ele está me agredindo? Agradece a Deus, porque ele é um instrumento para que você movimente a tua paciência, o teu entendimento, a tua compreensão. Como pode isso? É fácil, meu amigo. É tudo muito fácil. Não é fácil? É fácil ou não é fácil? Não. É fácil ou não é fácil ter um aprendizado? É fácil ou não é fácil, perdão, saber por que fazer dessa maneira? Por que fazer dessa maneira? Guia e modelo da humanidade, Jesus. Qual foi o momento que Jesus saiu do céu? Qual foi o momento que Jesus reclamou? Quantos o agrediram? Quantos lhe disseram ofensas? Aí é o que nós precisamos fazer. E o livro dos Espíritos nos mostra guia e modelo. Difícil, né? Ninguém lembrou, né?
Está vendo por que ninguém lembrou? Tem que lembrar. É por isso, o outro ofendeu. Divaldo fala isso, se a ofensa chega, você não precisa aceitar o presente do outro, deixa com ele. É melhor. E ainda orar para que ele se modifique, que ele receba a ajuda necessária. E se puder, às vezes torna-se difícil, mostrar-lhe que aquele não é o comportamento melhor. E deixar que ele perceba que você não se ofendeu. Porque só se ofende quem entra na vibração. Se você entrar na vibração dele, você vai se ofender. Mas se você está fora daquele patamar, daquele nível de vibracional, você não se ofende, você compreende por que ele fez aquilo. É ignorância, é falta de conhecimento. É por isso que eu sempre digo, em qualquer situação adversa que você se sinta, a primeira coisa que você deve fazer, coloca a imagem de Jesus na mente. Coloca a imagem de Jesus. Lembra de Jesus? Acabou. Por pior que seja a tua situação, lembre de Jesus naquele momento. Você, ao lembrar de Jesus, você faz sintonia imediata com o teu guia espiritual. Eu falei imediata. É tempo que você nem sabe contar. Não temos medida para esse tempo. É instantâneo. Instantâneo é muito grande. É menos do que isso. Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como Jesus. E Ele promove isso de uma maneira... Eu posso dizer isso por experiência própria. Porque eu já me vi numa situação em que a pessoa estava com arma para roubar todo mundo, para matar, sei lá o que queria fazer. E eu, nesse momento, entrei em sintonia com meu guia espiritual. E a coisa foi instantânea. E todo mundo se admirou com o que estava acontecendo. As pessoas que estavam presentes se admiraram. Como é que pode? A pessoa saiu correndo numa disparada. Já contei isso, você lembra? Foi embora, sumiu. Todo mundo ficou admiradíssimo. Eu também não falei nada naquele instante, porque não cabia falar. Nem todo mundo acredita também, né? Então, é isso que precisamos aprender a fazer. Sabe? É sintonia com Jesus. Qualquer situação, seja ela qual for. Certo? Lembra de Jesus? Como Diga. Como diz no popular, não é levar para o coração. Tem gente que leva para o coração. Qualquer coisinha leva para o coração. E aí fica amadurecendo aquele sentimento. Que é tóxico. Tóxico. Vai causar enfermidades. Exato. Vai te dar mais trabalho, vai ter que ir para o médico. Exato. E de repente, você vai ter dificuldade de resolver algum problema que você iria resolver porque ficou doente por causa daquele tóxico que você armazenou. Porque deixou que o outro, que a ofensa vibracional do outro te atingisse. Mas ela te atingiu porque você entrou na mesma sintonia. Você não fala, mas eu não falei nada. Mas não falou, bastou pensar. Bastou repudiar aquilo. Que sujeito infeliz. Pronto. Já armazenou tudo. É olhar e dizer, graças a Deus. Como conceber a passagem que diz que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Como conceber isso? Isso eu não consigo entender. Como ele fez isso? Veja bem. Sendo uma pessoa sensata. Veja bem. Como ele fez isso? Veja bem. Acho que é Primeiro plano, em primeiro lugar, a gente sabe que muitas coisas foram escritas e explanadas, não é? A critério daquele que fez, certo? Jesus não expulsou. E se Jesus tivesse realmente promovido a expulsão, ele mostrou que em determinados momentos é preciso você ter energia e agir de determinadas maneiras. Por outro lado, eu não vi
Eu não vi, não presenciei o negócio, pode ser até que eu estivesse lá naquele momento. Por outro lado, ele pode ter agido de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas quem fez o relato, né, colocou dessa forma. Inclusive há imagens, até dele derrubando mesa, jogando tudo. Isso aí eu não consigo imaginar isso. Aí fica difícil, né? Não consigo. Não seria do comportamento. Sim, Não é? Não seria do comportamento. De jeito algum, Jesus promoveria dessa maneira. Ele naturalmente promoveu a expulsão daqueles, né? Mas mostrando que ali não era um lugar devido para aquela situação. Não é? Mostrando que ali é um lugar para cuidar do espírito e não das coisas do homem. Né? Mas acredito eu, de uma forma bem mansa, suave, ensinando. Não é? Mas quem escreveu Até para ilustrar, né? uma ilustração. Para isso que a Bíblia é um Porque eu acredito. Porque veja. Eu acredito assim, que a própria, só a energia de Jesus Veja. naquele lugar fez com que aquelas pessoas. Veja bem, os evangelistas, o nível dos evangelistas jamais está à altura de Jesus. O nível dos evangelistas era o nível dos evangelistas. E então eles tinham uma visão. Por outro lado, há de considerar também o tempo. O tempo, que isso se passou, viu? Eles não tinham o vocabulário que nós temos hoje. As palavras eram muito difíceis. E uma falava pedra, representava uma porção de coisa. É isso aqui, representava uma porção de coisa. Então, não era só isso aqui. Então, a gente tem que levar em conta também tudo isso. Não é? Por isso é que eu digo sempre, não veja só a letra, veja as energias que ali estão contidas. Mas para sentir a energia, você tem que ter o carinho devido para contigo mesmo, né? Então, quando nós estávamos falando anteriormente da raiva, eu aprendi uma fala assim, que a raiva é um veneno que a gente toma para matar o outro. E quem toma primeiro? Mas se você toma... Então, mas a raiva é primeiro isso. veneno é contigo mesmo, não tem jeito. Então está errado, né? As pessoas ignoram. Isso. As pessoas ignoram. Esse que eu falava foi bastante interessante. Porque tudo que você faz de mal para o outro, o primeiro a sentir o mal é você mesmo. Não tem como. E por outro lado, você só serviu de instrumento para fazer aquilo. Não foi você quem fez o mal, você serviu de instrumento pela tua inferioridade. Então cresça espiritualmente para não ser instrumento para a inferioridade. Olha só, aí leva a questão, se desenrola. E quanto à questão do espírito de aprendizado, foi ontem, não, foi terça-feira nós estávamos estudando, e a professora de psicologia, espiritismo e psicologia. Então ela estava falando que tem muitos espíritos que estão na base da pirâmide. Então eles só têm instinto, que é comer, dormir e procriar. Mas está cheio, é o cachorro. Só voltado para coisas materiais, das sensações, ainda não consegue ter um entendimento. Mas esses são os espíritos que estão em uma das primeiras reencarnações. Sabe? Porque muitos daqueles que estão fazendo o que não presta, eles sabem que estão fazendo o que não presta. Eles conhecem que fazem o que não presta, não é ignorância, não. Eles sabem que não devem matar o outro, mas vão lá e matam. Mas eles sabem que não devem matar. Mas antigamente, na idade primitiva, o outro matava o outro, mas ele ignorava se podia matar ou não. Mas hoje matam sabendo que não devem matar. Então, a consequência É muito maior. né? Naquela época primitiva, o outro matava o outro até para comer a própria carne. Né? Mas eles eram ignorantes, não tinham conhecimento. Mas hoje não. O cara mata, o cara ofende, o cara xinga, o cara faz tudo que não presta, mas sabe que está fazendo o que não presta. Sabe que está agindo de forma errada. Ele sabe, mas age. É porque acham que
pode mais do que Deus. Então, se ele está sendo um instrumento da inferioridade, ele também sabe que está sendo um instrumento da inferioridade. Essa é a realidade. Aí vai ficar Intuitivamente ele sabe, conscientemente ele sabe. moço com inferioridade depois. Então, o débito é muito grande. O débito daquele que é ignorante é desse tamanho. O débito daquele que sabe ultrapassa o que não dá na dimensão dessa sala. É porque esses que sabem, muitas vezes eles pensam que eles podem ultrapassar Deus. Aí que mora o perigo. Acho que esse vai ser o último slide. Esse vai ser o último slide de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso livro base. Os livros bases são os livros da codificação. Não tem como fugir disto. Com um detalhe. Qual é o detalhe? Os livros básicos são os livros da codificação. Com um detalhe. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe, querido? Esse é o básico do básico. E Não é não? qual é o detalhe? O detalhe é não permanecer na letra. É ir fundo nas energias contidas, no que está nas entrelinhas. É trazer para o dia atual, o hoje, o agora. Vivenciar. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo aos pais aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Falamos ainda há pouco sobre isso. Então vejam. Muitos adultos hoje promovem situações desordenadas, agressivas, ruins, malignas, criminosas, porque os pais Não educar. não educaram. E por que esses pais também não educaram? Porque eles também não sabiam. Faço-me entender? Faço-me entender? O progresso caminha de geração em geração. E nós hoje estamos na geração final de provas e expiações. A próxima é regeneração. Assim seja. Aquele que não chegou até a fase que precisamos vai ter que ir para um outro lugar para aprender, porque o planeta Terra cresceu. O planeta Terra já correu todas as fases para chegar à regeneração. Então, para cá virão espíritos capazes de seguir na regeneração. Então Deus vai me mandar para um mundo pior? Não, Deus não manda você para um mundo pior. Quem te mandou para o mundo pior foi você mesmo. Mas você não vai desaprender o que você já aprendeu. O que você aprendeu, meu irmão, está armazenado contigo, está na tua memória contínua. Você vai para lá para despertar para o que você ainda não despertou. É um campo de atração, né? É isso. Aí isso aí me faz voltar muito à minha época de criança, quando lá estava no catolicismo, que a gente se baseava muito nos 10 mandamentos. Minha tia me levava para a igreja. Que aí Eu aprendi algumas coisas na igreja. Isso, que aí Criança feliz, estava isso na Isso igreja. aí eu me coloco que a gente se baseava muito no honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos da lei de Deus. E hoje você vê coisa tão distorcida com relação a essa juventude, eu posso dizer assim, porque eu tenho jovens
aborrecentes na minha família, que esses mandamentos ficaram perdidos. Pois é, mas veja, Principalmente primeiro, mãe. há questões a serem aí trabalhadas. Sim. Muitos jovens estão distorcendo tudo por falta da educação proposta na idade tenra, por falta dos pais, que também não aprenderam, também se destinaram a manterem-se ignorantes, certo? E outros jovens estão chegando, espíritos que estão reencarnando, que estavam no exílio e foram para o exílio já há séculos e retornaram agora para um teste final. E quem nos fala isso é Bezerra. Eu dei inclusive uma mensagem para vocês que fala sobre isso, né? É um teste, mas me parece que muitos foram para o exílio e vão ter que voltar de novo. Parece isso. Também tem esse detalhe. Embora muitas vezes estejam ao lado de pais conscientes que procuraram orientar, procuraram mostrar, mas não aconteceu. Por outro lado, outra coisa acontece. Espíritos que estão chegando para trabalhar nos momentos para a regeneração e que já estão entre nós, os pais para esses espíritos foram analisados e propostos pela espiritualidade superior. A Dona Valéria, sim, vamos mandar esse espírito, ela vai ser filho da Dona Valéria, porque ali há capacidade para orientação desse espírito. Assim reencarnou Emanuel, e a gente sabe pela palavra de Marlene Nobre e de outros espíritos, né? Quem são os pais de Emanuel? Quem são? É Lísias, né? Hã? É Lísias. Lísias. E a mãe não Lísias e aquela que era a namorada dele na espiritualidade. Dona Laura, acho que é a avó. Dona Laura é a avó dele. Dona Laura recebeu Lísias novamente como filho, apesar de receber também o marido que havia pulado o muro várias vezes, e as duas pessoas que pularam o muro com ele em reencarnação passada. Nada se perde. Nada se perde. Não adianta, você reencontra todos. Você vai reencontrar todos novamente. Todos novamente. Você vai reencontrar Juarez de novo. Não tem como fugir disso. Mas não tem. Não tem. Não tem. E eu estou pedindo a Deus que não me afaste de Édia. Eu quero desencarnar, quero lá ver como é que ela está. Toda a minha gratidão a esse espírito que foi minha esposa. Sabe? Meus arrependimentos. A gente tem que procurar melhorar os sentimentos. Não tem como ser de outra maneira. É assim que a vida caminha. E nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Não tem como fugir. Muito bem. Nós vamos parar nesse quadro e no próximo vamos ver qual é o quadro que vai entrar aqui. É a continuação desse nosso trabalho. Manteremos no livro. Agora, por favor, vejam alguma questão desse capítulo, tá? E anotem para a gente falar aqui a respeito. Não fiquem só com os trechos que eu tirei do capítulo. Eu daqui a pouco vou fazer uma cobrança à Dona Valéria. Vou cobrar agora na frente de todo mundo. Ah, é? Aí tá certo. Muito bem. Então, algum questionamento? Alguém quer dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Então vamos encerrando o nosso encontro de hoje, elevando o nosso pensamento ao Pai. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento? Sim, eu posso fazer. Então, Graça, fale bastante alto para que fique bem gravado. Ok? Sim. Então, agradecemos a Deus pelo momento que estivemos aqui nesse instante. Por esse momento que passamos aqui. Agradecemos a Deus. Sim, Senhor Jesus.
aqui em seu nome, todos nós somos muito agradecidos por essa oportunidade, por conseguirmos estar aqui para aprender um pouco mais sobre ti. E nós pedimos a sua misericórdia, não só para nós, mas para todos, principalmente para esses irmãos que estão enfrentando guerra, para que eles possam ser protegidos, amparados por nós e eles possam ter bastante coragem para suportar todos os sofrimentos que eles estão passando e que provavelmente ainda virão, mas que com a sua presença, com a sua força, cada um há de ir cumprindo a sua missão que foi determinada para eles passarem. E agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos ainda aqui, seguindo a nossa existência, porque muitos não conseguiram continuar aqui, principalmente depois da pandemia, e nós ainda estamos seguindo. Então, nesse sentimento de gratidão e confiança em Ti, todos nós, não só nós, damos graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, graças ao Arcanjo Miguel, que tem trabalhado intensamente para nos defender, e a todos os arcanjos e anjos, os espíritos benfeitores, que estão sempre perto de nós para nos ajudar. Vamos todos nós, com um único sentimento, agradecer. Que assim seja. Obrigado, Jesus amigo. Obrigado, nossa gratidão, amigos espirituais que sempre nos ajudam nesse trabalho, nessa proposta. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.